Glória a Deus, com muita alegria e satisfação. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Quando estão felizes de estar na casa do Senhor, dê glória a Deus. Peço que você abra suas Bíblias no livro de Neemias, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 1, amém? Enquanto os irmãos procuram, quero alternar a Deus minha gratidão por esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Um dia abençoado, o Senhor Deus proveu para nós neste dia. Independente, louvado seja o nome do Senhor. Do clima qual nós vivemos é um dia abençoado por Deus. Louvar a Deus pela vida da pastora Luana, do pastor Robson, demais irmãos da igreja, por eles pela confiança que nos concede de ministrar a palavra do Senhor. Agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que se encontram, possam desde já ser abençoados por Deus na presença do Senhor. E agradecer a Deus pela vida da minha família, meu irmão dessa noite, que também está nos visitando. Amém? Os irmãos possam se sentir à vontade. Convido a igreja a ler a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Tema da campanha está no capítulo 2. Amém? Do versículo 1 até o 10. Leiamos a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram, digam amém. Bem, então leiamos a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, repita comigo, um de meus irmãos, ele, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés. Repita comigo, lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vos transgredereis, e eu vos empalharei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei. Então ainda os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgatastes, com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Feche seus olhos nessa noite e vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de lermos a palavra do Senhor, pela oportunidade de a palavra do Senhor estar à nossa disposição para nós lermos ela. Pai querido e Deus santo, nós te rendemos graça, meu Senhor Deus, uma vez mais nessa noite. E quero, meu Senhor Deus, unir a minha oração juntamente com a dos meus irmãos, Senhor Deus, na tua presença.
e te agradecer, meu Pai, pela leitura da tua palavra, por essa liberdade, pelo livre-arbítrio, Senhor, de termos, meu Pai, de aprender a tua palavra. Pedimos, meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha estar conosco, meu Pai, nessa noite, falando aos nossos corações. Prepara, Senhor Deus, a tábua do nosso coração, como diz a tua palavra, para receber, meu Deus, a tua palavra, que é fiel, verdadeira e eficaz, Senhor Deus. Como uma palavra, Senhor Deus, é como uma espada de 2 gumes, que toca, meu Senhor Deus, da divisa do corpo, da alma e do Espírito, meu Pai. Venha, meu Senhor Deus, falar para conosco nessa noite. É o que eu te peço, meu Pai, faz segundo a tua vontade, acampa os teus anjos ao redor. Vai desde já, Senhor, meu Deus, confirmando a vitória sobre a vida dos teus filhos, do teu povo, Senhor. Estende as tuas mãos, meu Pai, sobre este lugar, de dia e de noite, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, senta aplaudindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória seja dada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos, nesta oportunidade, trazer a palavra do Senhor, nesta campanha de 12 dias para a honra e a glória de Deus. A história, louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos já estão ouvindo falar aqui, neste 5º dia de campanha, que é de Neemias, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que é uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que tem grande providência e utilidade para a minha vida e para a tua vida. Assim como os irmãos já ouviram, louvado seja o nome do Senhor, nós viemos a ler um pouco, louvado seja o nome do Senhor, antes de Neemias partir, louvado seja o nome do Senhor, para a grande missão a qual ele tinha. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que esta missão a qual Neemias, louvado seja o nome do Senhor, colocou no seu coração, foi quando ele perguntou, assim como nós lemos a palavra do Senhor, que ele disse a louvado seja o nome do Senhor, seus irmãos, perguntando para ele sobre o seu povo. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, como vem dizer a palavra do Senhor, ele era copeiro, louvado seja o nome do Senhor, do rei Artaxerxes, e ali, louvado seja o nome do Senhor, ele estava designando uma obra perante o rei, assim como os irmãos bem sabem, já ouviram falar. Mas Neemias, louvado seja o nome do Senhor, quando ele estava ali, fazendo aquilo que o rei pedia, fazendo, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que estava designado para ele, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, creio eu, o alimento. Ele tinha tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que ele precisava. Mas ele se preocupava, louvado seja o nome do Senhor, com os seus. Ele se preocupava, louvado seja o nome do Senhor, com o seu povo. E ali, quando ele pergunta, louvado seja o nome do Senhor, como procedia, as informações que Neemias teve, louvado seja o nome do Senhor, era que o muro, louvado seja o nome do Senhor, não tinha sido ainda levantado. Neemias sabia, louvado seja o nome do Senhor, que estava ali uma obra a ser concluída. Neemias não entendia pelo tempo, louvado seja o nome do Senhor, que se passava, porque essa história ela vem retratar, louvado seja o nome do Senhor, há 400 ou 500 anos antes de Cristo. Mas para o nome do Senhor ser glorificado, em 1903, exatamente 120 anos atrás, ainda foram encontrados, louvado seja o nome do Senhor, escrituras aonde confirmam, louvado seja o nome do Senhor, a autorização do rei para Neemias, no nome de Neemias, e louvado seja o nome do Senhor, com uma carta de autorização para a construção do muro de Jerusalém. É uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus conserva através dos tempos, para que você possa crer, louvado seja o nome do Senhor, que o mesmo Deus que creu, que levantou a Neemias, o homem qual orava ao Senhor, também é capaz, louvado seja o nome do Senhor, de levantar e concretizar os sonhos que existem na tua vida. A palavra do Senhor vem dizer que já se passavam 10 anos, louvado seja o nome do Senhor, desde a ida, louvado seja o nome do Senhor, de Esdras para Judá, para Jerusalém. E a palavra do Senhor vem dizer que Esdras foi, louvado seja o nome do Senhor, encaminhado para levantar o templo. Esdras, louvado seja o nome do Senhor, levantou. Esdras começou, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa a fazer no templo. Quando Esdras começou a levantar, e eu e você precisamos aprender isto, que Esdras começa levantando o altar primeiramente. Na presença do Senhor ele levanta o altar, depois ele levanta os pilares, depois ele levanta a parede, a coberta, mas a primeira coisa que Esdras fez foi levantar o altar.
porque no altar, louvado seja o nome do Senhor, era onde ele apresentava os sacrifícios. E então, louvado seja o nome do Senhor, a história já se passava 10 anos, já era para estar, louvado seja o nome do Senhor, tudo concluído. Mas porque, louvado seja o nome do Senhor, ainda não havia concretização do muro de Jerusalém ser levantado. A palavra do Senhor vem dizer que o povo estava indo por sua própria vontade, que o povo não fazia aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que as Escrituras diziam para fazer. Na verdade, o povo não tinha nem acesso às Escrituras, eles não sabiam muito bem como proceder. Já era, louvado seja o nome do Senhor, a terceira geração indo para lá, em algo, louvado seja o nome do Senhor, que era para ser feito rápido, e estava numa extensão de tempo já de anos. E nesta campanha, louvado seja o nome do Senhor, nesse ano de 2023, eu não sei o que se passa, se tem sonhos, projetos que estejam engatados na sua vida, que talvez já tivesse para ter sido acontecido, mas se ainda não aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu compartilhar uma coisa com você da palavra de Deus. A palavra do Senhor vem dizer que Neemias, quando soube o que se passava, louvado seja o nome do Senhor, com o seu povo, ele começa em oração. Então a primeira coisa para fazer a diferença na sua vida, para o Senhor Deus começar a operar o grande milagre, o grande projeto, a realização dos seus sonhos, é você começar a orar ao Senhor, é você chamar a direção do Senhor para perto de ti, é você buscar uma intimidade com o Senhor para deixar Ele te guiar no projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Dê glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, honra e glória seja dada a Deus. E a palavra do Senhor vem falar que Neemias, quando ele começa a apresentar a Deus, as coisas começam a cooperar a seu favor. A palavra de Deus vem dizer que Neemias não chegou ao rei pedindo para ir. Deus promoveu a situação para Neemias assim agir perante o rei. E na minha vida, na sua vida, na nossa história não é diferente. O Senhor Deus, Ele provê, Ele faz as coisas acontecer, Ele faz você perceber. E se você estiver, louvado seja o nome do Senhor, debaixo da dispensação da graça do Senhor, com o Espírito Santo sobre a sua vida, o Espírito Santo irá tocar em você para você saber o que fazer, para você saber fazer as suas escolhas certas na presença do Senhor. E nesta palavra a qual nós lemos, vem falar claramente sobre isso. Todo este texto do capítulo 1 vem ser louvado seja o nome do Senhor. Neemias apresentando a Deus. Muitos poderiam ter esquecido, mas Neemias não esqueceu. Neemias não esqueceu as promessas que Deus tinha feito a Moisés. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, confessou ao Senhor o seu erro, a sua falha, a da sua família, dos seus pais, do povo de Israel. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor vem dizer que ele apresentou tudo isso, reconheceu quem era Deus, e apresentou na mão do Senhor, e dizia para o Senhor, lembra, Senhor. E talvez, louvado seja o nome do Senhor, quantos de nós não temos esquecido os sonhos e promessas que Deus deu? Quantos de nós já éramos, louvado seja o nome do Senhor, talvez para já ter concluído um projeto que esteja parado em várias áreas da nossa vida. E nesta campanha, louvado seja o nome do Senhor, eu creio que o Senhor Deus, Ele quer abrir a tua mente e a minha mente sobre isso. Que Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos a entender esse processo. E a palavra do Senhor vem dizer que quando Neemias, louvado seja o nome do Senhor, chega perante o rei, louvado seja o nome do Senhor, pergunta o que se passa com ele, sobre a tristeza que havia sobre ele, ele declara ali, e o rei pede para ele o que poderia fazer, mediante, louvado seja o nome do Senhor, a sua esposa. E a palavra do Senhor vem dizer, louvado seja o nome do Senhor, que Neemias ali ele foi surpreendido, ele não esperava. A palavra do Senhor vem dizer que ele estremeceu ao ouvir da parte do rei a palavra. E acontece muitas vezes conosco, quando nós estamos esperando muitas coisas da parte de Deus, nós não sabemos o que fazer, o que escolher.
de que forma nós devemos agir, nós estremecemos. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Neemias orou a Deus em silêncio. Neemias apresentou ao Senhor só ele, Deus ali. E Deus deu para Neemias a direção, ele falou para o rei. E quando ele fala para o rei, louvado seja o nome do Senhor, porque o que acontece sobre a nossa vida, nós precisamos crer. Se a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus tem um domínio sobre os céus e sobre a terra, então tudo está sobre o domínio do Senhor. Tudo nós não vamos, louvado seja o nome do Senhor, apresentar a destruição de ninguém, mas o Senhor Deus, ele tem os poderes nas mãos para usar as pessoas para nos abençoar, para usar as pessoas para nos colocar no caminho que ele quer nos conduzir. E a palavra do Senhor vem dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o rei autoriza a Neemias ir reconstruir o muro de Jerusalém, como os irmãos bem sabem. Mas uma coisa o rei pede a Neemias. O rei pede que tempo Neemias precisava. E aí eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, para a honra e a glória de Deus, que tem projetos sobre as nossas vidas, como diz esta campanha, 12 dias de semeadura na presença de Deus, para 12 meses de colheita, a campanha da fé. Tem projetos sobre as nossas vidas, que o Senhor Deus muitas vezes ele já entregou a vitória. E por que não acontece sobre as nossas vidas? A palavra do Senhor vem dizer que Neemias, louvado seja o nome do Senhor, o rei pediu para ele um prazo. E o Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, pede para nós também, porque senão os sonhos ficam só em oração, os sonhos ficam só na vontade, os sonhos não se concretizam, porque não há determinação de tempo para concretizar. E a palavra do Senhor vem dizer que Neemias, direcionado por Deus, estipulou o prazo que ele precisava. Mas Neemias, louvado seja o nome do Senhor, colocou ali o que ele precisava para concretizar o sonho, o que ele precisava para reerguer o muro de Jerusalém. E quando Neemias coloca perante o rei autoriza. E se nós não colocarmos um projeto, uma determinação, apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos, nós podemos passar como o povo de Jerusalém passou muito tempo, a vida toda, chegar ao término de uma caminhada de vida e o sonho não concretizar, porque nós não colocamos um projeto em prática nas mãos do Senhor. Nós não apresentamos ao Senhor aquilo que nós precisamos para que o sonho seja concretizado. E Neemias já tinha tudo, louvado seja o nome do Senhor, através do Espírito Santo de Deus em sua mente o que fazer. Diferentemente, louvado seja o nome do Senhor, de alguns que já estavam em Jerusalém e iam por sua força própria e não conseguiam. Neemias estava fazendo diferente. Neemias estava orando ao Senhor. Neemias estava apresentando ao Senhor Deus um determinado período. Neemias queria, louvado seja o nome do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado, erguer aquele muro de Jerusalém. E a palavra do Senhor vem dizer que quando Neemias chega lá, com as cartas na mão, a autorização do rei, porque assim como foi mencionado, louvado seja o nome do Senhor aqui neste altar, que não se podia construir mais muro. Olha a luta e a peleja sobre os nossos sonhos e projetos que nós temos na presença do Senhor. Quantas não são as dificuldades que aparecem para serem concretizadas sobre as nossas vidas, os sonhos e projetos determinados por Deus. Muitas vezes nós já temos tudo aquilo que é necessário, mas nós não levantamos um muro, uma muralha que venha representar a proteção, o guardar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Deem glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vem dizer que Neemias chega lá. Neemias não fala para ninguém sobre o seu sonho. Neemias guarda para si no seu coração, como os irmãos bem sabem, e já ouviram aqui sobre sonhos.
José não contava, louvado seja o nome do Senhor, a qualquer um seu sonho, mas foi uma vontade do Senhor para a honra e a glória de Deus. Neemias não contava para qualquer um. A palavra do Senhor vem dizer que quando Neemias chega, ele faz um reconhecimento da área, ele escolhe os operários, e para aqueles que ele viu que poderiam o ajudar, Neemias compartilhou o sonho, que nós não vamos conseguir fazer tudo sozinho. Algum momento nós vamos ter que compartilhar com alguém. Para estas pessoas direcionadas por Deus, e quem são essas pessoas que nós temos que compartilhar os nossos sonhos? São as pessoas que sonham o mesmo sonho que a gente. São as pessoas que servem o mesmo Deus que a gente serve. Mas a palavra do Senhor vem falar que Neemias, louvado seja o nome do Senhor, ele é designado para lá. Um projeto que já se passavam 10 anos para serem concretizados. E Neemias estimula um tempo de 52 dias para levantar. Eu creio que Neemias não colocou dificuldade. A primeira confiança de Neemias estava em Deus. A primeira coisa que eu creio que Neemias devia dizer: eu não sei como fazer, mas tu sabes. Eu não posso fazer, mas tu podes. Dai a direção de que como fazer. E a palavra do Senhor vem dizer que o muro foi erguido em 52 dias. O que traz isso para nossas vidas? O sonho, louvado seja o nome do Senhor, os projetos que nós temos na presença do Senhor, seja ela ministerial, seja ela física, seja ela da nossa área familiar ou negócios, todos os projetos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus projetou para nossas vidas, tem que estar no centro da vontade do Senhor Deus para acontecer. Só que, para encerrar para os irmãos, o levantar deste muro de Jerusalém, ele tinha uma profecia. Mediante este muro ser levantado, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, sendo preparado, com um significado simbólico dentro da Bíblia, que vem relatar no Novo Testamento, que eles iriam estar preparados para a vinda do Messias. Quando eles estivessem, louvado seja o nome do Senhor, com estes muros erguidos, eles estavam prontos, porque assim dizia a profecia, que viria sobre Jerusalém o rei, o Filho de Deus. Então eles tinham o objetivo de erguer. A palavra do Senhor vem falar, louvado seja o nome do Senhor, que quando eles erguem este muro, eles conseguem receber, louvado seja o nome do Senhor, muitos benefícios internos, a qual antes eles ainda não tinham conseguido. Dentro, louvado seja o nome do Senhor, da reedificação dos muros de Jerusalém, veio, louvado seja o nome do Senhor, uma coisa que eles ainda não tinham: a distribuição habitacional dos remanescentes, daqueles que estavam sem direção, mas que estavam ali resistindo, que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, à espera do projeto de Deus ser concretizado. E a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vem trazer isto como um simbolismo para o Novo Testamento, que isto vinha representar, louvado seja o nome do Senhor, a profecia, louvado seja o nome do Senhor, em Malaquias 3:1, que vem falar, louvado seja o nome do Senhor, em Deuteronômio 9:25 também, sobre a vinda do Messias. Mas aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, sim, aconteceu, para se cumprir a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus vem dizer que uma vez mais o povo se afastou da presença do Senhor Deus. Ali, na continuação sobre Jerusalém, a palavra do Senhor vem dizer sobre Judá,
que Neemias é levantado pela segunda vez como governador. Neemias levanta o muro. Neemias, louvado seja o nome do Senhor, juntamente com Esdras, ensina o povo a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem dizer que eles caem em arrependimento, que eles começam a ouvir, louvado seja o nome do Senhor, o que eles não tinham ouvido ainda, e que eles sabiam, louvado seja o nome do Senhor, que somente Deus poderia os salvar. E então a palavra do Senhor vem dizer que eles se redimem, se arrependam, e todos ali confessam a Deus e renovam as suas alianças mediante ao Senhor, e ficam aguardando, louvado seja o nome do Senhor, a vinda do Messias. Aí que começa, louvado seja o nome do Senhor, a grande batalha sobre a vida deles, a grande peleja, a grande luta de permanecer, louvado seja o nome do Senhor, no centro da vontade de Deus. Então o que nós entendemos com isto? Que todos os nossos sonhos e projetos, eles têm que estar direcionados pelo Senhor. O Senhor Deus, tudo o que o Senhor faz sobre as nossas vidas tem que ser para a honra e a glória de Deus. O Senhor Deus, é necessário que Ele esteja presente, é necessário que Ele esteja dando a direção, senão, que lógica tem para acontecer? Mediante a desobediência, a palavra do Senhor vem dizer que o povo de Israel, o que era para acontecer em pouquíssimos dias, se estendeu muitos anos. E dentro da palavra do Senhor nós vemos essa repetição acontecer. E sobre as nossas vidas, muitas vezes isso está acontecendo. A repetição, louvado seja o nome do Senhor, de coisas que já era para a gente ser liberto há muito tempo, mas ainda não aconteceu. E a palavra do Senhor, ela vem nessa noite nos mostrar, nos ensinar o caminho a qual nós devemos seguir. Nós estamos em campanha, nós estamos orando, nós estamos consagrando a Deus, nós estamos buscando a presença do Senhor. Os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, estão vindo na fé, com fé eu creio, mas é necessário, louvado seja o nome do Senhor, para o projeto de Deus firmar sobre as nossas vidas. Tudo que acontecer sobre as nossas vidas, para o nome do Senhor ser glorificado, é necessário nós fazermos um concerto com o Senhor, é necessário nós fazermos uma aliança com o Senhor Deus, dos propósitos segundo a vontade do Senhor para nossas vidas. Senão talvez não possa acontecer. Talvez passa os anos de vida que a gente tem, 40, 50, 60 anos, 70, 80, 90, e não acontece. Fica só em sonhos. Nós precisamos aprender nesta campanha, eu creio, da parte do Senhor, porque é isso que a palavra do Senhor vem nos apresentar nessa noite. Nós apresentamos ao Senhor Deus o nosso propósito. Nós apresentamos ao Senhor este ano de 2023. Nós apresentamos ao Senhor o que nós queremos concretizar, qual muro precisa ser levantado, de que forma nós devemos fazer isso. Apresentar ao Senhor e buscar em oração. E é esta a palavra que eu deixo, louvado seja o nome do Senhor, da parte de Deus para a tua vida e para a tua reflexão. E assim como Neemias fez, nós possamos aprender a fazer na presença do Senhor. Orar a Deus, entender através do Espírito Santo de Deus quando Deus agir e falar conosco, para tomarmos a direção certa, não compartilharmos, louvado seja o nome do Senhor, com qualquer pessoa, o nosso sonho, os nossos projetos, e determinarmos o tempo para acontecer. Quando nós fazemos um propósito com o Senhor de tempo, o Senhor Deus cumpre com a parte dele, porque Ele é fiel para cumprir. E se nós cumprirmos com a nossa, o projeto acontece.
Eu não sei o que você tem apresentado a Deus neste ano de 2023. Eu não sei se você já começou a fazer, se vai fazer, se está na fase da oração, se está na fase, louvado seja o nome do Senhor, buscando o entendimento do Espírito Santo para você saber a direção. Se já está, louvado seja o nome do Senhor, na batalha. Se o sonho já está no seu coração, se você só está compartilhando ou não com alguém, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor Deus tem que ser o centro dos seus projetos para acontecer. O povo de Jerusalém já tinha ido a primeira geração e não tinha acontecido. Já tinha ido a segunda geração, eles tinham levantado o templo e não tinha acontecido. E Neemias foi da terceira, louvado seja o nome do Senhor, povo. E lembrando aos irmãos que o povo Neemias, nessa época, o povo de Deus, era cativo na Babilônia. E a Babilônia vai representar o mundo hoje em dia para nós. O povo de Deus estava cativo lá, mediante a desobediência a Deus, e Deus estava, olha, soltando aos pouquinhos cada um. E aqueles que se colocavam em compromisso, em oração com o Senhor Deus ia encaminhando. E eu creio que você tenha entendido da parte de Deus a palavra do Senhor para falar contigo nessa noite. Convido a igreja a se pôr de pé. Queria louvar juntamente com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus falou ao teu coração. Eu te peço que você venha até aqui à frente.